E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu voltei pra falar pra vocês sobre os capítulos 27 e 28 de Jinx, né? Eu ainda não comentei eles aqui no canal, porque quando eu li o 27, eu já tinha notado que o capítulo 28 ia ser uma sequência direta de puro porn, então eu decidi esperar e fazer esse vídeo juntos. Então hoje a gente vem aqui falar sobre esses capítulos de Jinx, né? E desculpem assumir isso aí, brevemente falar aqui. Eu tô com os meus problemas pessoais aqui, tá difícil lidar, mas a gente volta. Hoje a gente fala sobre esses capítulos, se tudo der certo, o canal volta a andar e volta a sair conteúdo. Então fica ligado nesse vídeo, claro, antes de mais nada, se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Deixa seu like no vídeo porque ajuda bastante no engajamento dele e vai comentando à vontade ao longo do vídeo aí, vai comentando tudo que eu falar pra gente continuar essa conversa. Você pode comentar quantas vezes você quiser, então vai comentando ao longo do vídeo à vontade a sua opinião, o que você concorda e o que você discorda de mim sobre o capítulo, algumas coisas que eu não anotei, comenta à vontade. E claro, já me segue nas outras redes sociais, eu sou @Gutonu em todas elas. Capítulo 27 de Jinx, depois daquela luta que o Kindan ganhou do Jae-kyun, né, e tudo mais, a gente tá vendo eles numa sessão com um médico que acompanha o Jae-kyun, dessa vez o Kindan junto, né? Afinal de contas é o fisioterapeuta dele, e eles pedem que o Jae-kyun saia da sessão porque ele quer conversar só com o fisioterapeuta. E daí vem as informações pra gente. Durante a conversa, o que a gente vai saber é o Jae-kyun, ele tem uma lesão no ombro, né? A gente já tinha visto isso em alguns capítulos passados. Ele tá com uma lesão no ombro, mas ele continua se esforçando muito. A questão é que por mais que ele consiga lidar bem com isso, com a dor, com a lesão, a longo prazo isso pode se tornar um grande problema, né? Que é normal os atletas terem lesões e tal, mas tu precisa pelo menos temporariamente cuidar delas, né? Tu resolve um problema, depois se aparecer de novo, tu resolve de novo. Só que o problema é que o Jae-kyun, ele não lida com as coisas assim, ele simplesmente não tira folga, e o Kindan começa a perceber que ele deve estar lidando com isso, com os treinos, com as lutas, através da dor. Nessa conversa, o Kindan ainda começa a pensar e perceber sobre o porquê que será que o Jae-kyun é assim. Afinal de contas, por que ele precisa treinar, né, buscar essa vitória dessa maneira tão incessante, tão desesperada como ele faz? Afinal de contas, por que ele precisa lidar com isso, com as competições dessa maneira, que ele não é capaz de tirar 2 dias de folga na semana? O médico ainda fala que por ele daria 1 semana ou 2 de folgas pro Jae-kyun, mas tem certeza que ele nunca vai aceitar isso, e meio que acaba jogando a responsabilidade pra cima do Kindan, né? Deixando claro, olha, ele tem aguentado até agora sem lesões graves graças ao teu trabalho como fisioterapeuta, mas eu queria dar muito mais tempo de folga pra ele, eu sei que ele nunca vai aceitar e a gente precisa fazer alguma coisa. A questão é que nesse diálogo a autora levanta pra gente um novo conflito, né? Essa questão da folga, do Jae-kyun precisar ou não parar, é mais um problema pra lidar com o Jae-kyun, só que também levanta um novo mistério, um novo possível plot da história. Afinal de contas, por que o Jae-kyun lida com a luta dessa maneira tão desesperada? Por que aquilo é tão importante pra ele? O próprio Kindan reflete que os atletas, eles são assim, mas o Jae-kyun, ele parece muito mais desesperado em relação a isso. A própria superstição dele, né, em relação a ter sexo antes da luta, parece algo assim completamente absurdo, mas a gente ainda não tem essa resposta. Mas o Kindan começa a pensar sobre. O Kindan primeiro discute com o treinador, né? Ele explica a situação, o treinador concorda, sabe que é importante, mas também sabe que o Jae-kyun nunca vai aceitar aquilo, né? Porque ele é um cara completamente fora da casinha. Ele só quer saber de trabalhar, de treinar, só disso. Então o treinador vai dizer, olha, eu sei que é importante, eu concordo, posso mudar a agenda dele, mas alguém precisa convencer ele disso. E aí a gente vai para uma sessão de terapia e vai ver o conflito acontecendo. O Kindan diz que ele precisa folgar pelo menos um dia por semana e o Jae-kyun não aceita aquilo de jeito nenhum, acha aquilo um absurdo, que não dá, o tempo dele é precioso demais e que ficar em casa descansando parado é totalmente inútil. Mas dessa vez o Kindan confronta ele. Mais uma vez que o Kindan confronta ele, chega a parecer que a autora tenta trazer pra gente um certo conflito de força
força ali. Porque quando o Jae-kyun tenta se levantar da maca, né, que ele tá sendo tratado pelo Kim-dan, o Kim-dan traz ele de volta na força e aquela discussão parece tomar um outro rumo nesse momento. Quando o Kim-dan confronta ele, ele parece escutar com mais atenção e aí o Kim-dan vai dizer, olha, tu precisa folgar pelo menos um dia, tu vai folgar pelo menos um dia, é pro teu próprio bem. E o Kim-dan ainda sugere, olha, se tu tiver muito entediado, eu posso passar o tempo contigo. Isso traz segundas intenções, milhares de intenções pro Jae-kyun, né, que só pensa em sacanagem. E a gente tem até uma cena divertida onde ele bota a mão na bunda do Kim-dan, tipo assim, se é pra passar o tempo só nós dois, eu tenho umas ideias. Mas ele diz, o Kim-dan vai dizer, não é bem isso. Tu precisa passar um tempo descansando e se tu passar muito tempo entediado, eu vou te ajudar, eu vou fazer alguma coisa, buscar alguma atividade, ou se tu preferir ficar só sozinho em casa, eu saio de casa. Só que o Jae-kyun decide jogar o pepino pra ele mais uma vez. Vai dizer, olha, é o seguinte, se tu faz tanta questão que eu fique em casa descansando, então programa alguma coisa pro meu dia de folga, né, pra eu não ficar entediado, e já que isso é tão importante, toma essa responsabilidade e prepara alguma coisa, alguma atividade para eu passar o tempo. Então o Kim-dan aceita o desafio, né, e vai preparar alguma coisa pro Jae-kyun poder passar o dia de folga dele. O Kim-dan passa a noite inteira pensando em algumas atividades, pesquisando algumas ideias, o que me pega, tipo, como assim alguém pesquisa ideia de coisa pra fazer no dia de folga? Fica dormindo, caralho! Mas tá, ele pesquisa ali, ele acorda no outro dia, inclusive, exausto, porque ele não dormiu a noite inteira pesquisando e também muito nervoso, né? Afinal de contas, tudo que ele faz pro Jae-kyun parece ser cobrado de maneira absurda. Então ele tá muito nervoso sobre aquele dia e o que ele conseguiu preparar, afinal de contas, né? Quando o Jae-kyun pergunta pra ele, ele mostra uma caixa cheia de jogos de tabuleiro. Foi a ideia que ele teve, então ele arranjou vários jogos de tabuleiro para eles passarem o dia. Afinal de contas, muitas atividades que ele procura, que ele pensou, envolvem muito movimento e eles precisam de uma coisa um pouco mais passiva, mais tranquila para aquele dia. Ele ainda sugere meditar alguns exercícios de reabilitação quando o Jae-kyun parece não gostar da ideia, mas quando ele sugere essas outras coisas, os jogos de tabuleiro parecem maravilhosos. O Kim-dan deixa claro, inclusive, que ele não tem muitas experiências com jogos de tabuleiro, mas não deve ser tão difícil. O próprio Jae-kyun tá confiante, diz que tem certeza que vai ganhar do Kim-dan, e quando os jogos começam, ele simplesmente perde todos. Eles jogam Pula Pirata, Banco Imobiliário, eles jogam, acho que é poker, sei lá, baralho. Eles jogam o caralho a 4 e o Kim-dan dá uma surra no Jae-kyun em todos eles. A gente vê uma sequência de Jae-kyun frustrado, perdendo em jogos, ele é simplesmente horroroso. A gente tem uma interação deles jogando o Banco Imobiliário que é muito divertida ali. Acho que quem já jogou um Banco Imobiliário já viveu isso, quando tu cai numa casa que tu tem que pagar uma fortuna imensa para um dos jogadores. Então são interações bem legais, a gente vê a frustração do Jae-kyun, que um momento ele chega até a achar que o Kim-dan preparou aquilo só para poder ganhar dele alguma coisa, e o Dan garante Kim-dan que ele não imaginou que o Jae-kyun seria tão ruim nos jogos. E aí, claro, né, a criancinha rabugenta sai de lá correndo, porque é um péssimo perdedor, e aí ele simplesmente desiste dos jogos e vai pra piscina nadar e relaxar. O Kim-dan acompanha o Jae-kyun na piscina, ele fala que ele gosta muito de nadar, que justamente por isso ele comprou um apartamento com piscina, e ainda convida o Dan pra nadar com ele. Só que o Dan não sabe nadar e ele tem medo. Então a gente tem uma das cenas mais divertidas da obra até agora, quando ele puxa o Dan pra dentro da piscina, que fica lá desesperado, achando que vai se afogar, e tipo, a piscina não bate nem na metade do tronco dele, sabe? Tem 1,5 m a piscina. Então tem uma cena muito divertida com ele desesperado, o Jae-kyun olhando aquela cena, como sempre o Jae-kyun sendo um valentão, um cuzão, e daí o Kim-dan ele sai da piscina, né, todo encharcado, com a roupa toda molhada, e aí o Jae-kyun tem aquela visão. Vale dizer que são quadros lindos, porque eu acho que transmite realmente pra gente a maneira, né, a maneira como o Jae-kyun tá se sentindo vendo aquela cena. O Kim-dan tá inteiro molhado, numa camiseta branca, com o corpo exposto, todo colado,
desenhado com as curvas do corpo dele expostas e o corpo molhado de maneira tão chamativa que, óbvio, que deixa o Jae-kyun muito excitado. Ele parte pra cima do Kim-dan e diz: cara, seria uma pena eu passar o meu dia inteiro de folga e a gente não fazer sexo nesse dia. A sequência não tem muito segredo, né? Eles vão fazer sexo ali na beirada da piscina. O Jae-kyun, ele mais uma vez exerce todo aquele controle sobre o Kim-dan, mas querendo que ele tome determinadas atitudes, tanto nas preliminares para se preparar, quanto depois querendo o Kim-dan por cima, exigindo que ele finalmente tome algum tipo de atitude, mas é tudo muito constrangedor para ele, então não tem um grande progresso nisso. As cenas são lindíssimas, claro, né? São cenas muito horny, muito gostosas de ler, e elas continuam dessa forma. Primeiro fora da piscina, só que o Kim-dan se sente tão desconfortável que ele acaba cortando o clima, e isso deixa o Jae-kyun irritado. Então ele leva o Kim-dan pra piscina, porque na água ele não teria como ter tanto controle sobre aquilo, não teria como ele cortar o clima de novo, então ele leva o Kim-dan pra água e aquilo continua na piscina. O Kim-dan precisa se agarrar nele, precisa segurar firme, é uma situação bem estranha, ele não consegue lidar bem com aquilo. Em um momento ele chega a mergulhar na água, engolir muita água, ele chora de desespero nesse momento, mas não é nada grave, é porque o Kim-dan não consegue lidar bem com aquela situação, e aí ele precisa se agarrar ao Jae-kyun, e aquilo continua dentro da piscina, com o Kim-dan se sentindo cada vez mais exausto, até que terminam. Durante todo esse processo, todo esse capítulo 28, basicamente, que é essa cena de sexo deles na piscina, então a gente acompanha o Kim-dan pensando sobre aquilo, como ele se sente em relação àquilo. Num primeiro momento não tem muito disso, é só o Jae-kyun agindo daquela maneira, o Kim-dan sendo reativo, obedecendo e dando o máximo dele, porque ele prometeu agir dessa forma, mas começando sempre a se sentir estranho em relação ao corpo do Jae-kyun, na maneira como o Jae-kyun toca ele, como o corpo dele se torna responsivo sempre que o Jae-kyun toca ele, quando o Jae-kyun tá dentro dele e ele não consegue se controlar, o corpo dele todo responde àquelas sensações, e durante o momento em que eles estão dentro da piscina, isso volta a acontecer, quando ele agarra o Jae-kyun, como o corpo dele parece estar sempre frio lá dentro da água, mas cada pedaço que é tocado pelo corpo do Jae-kyun parece esquentar demais, então todas essas sensações estão transbordando pelo Kim-dan nesse momento, e ele começa a ficar muito mais reativo e reflexivo sobre elas. Ele começa a perceber muito mais todas essas sensações em relação ao sexo com Jae-kyun e começa a se questionar muito mais sobre elas, porque não são só as sensações carnais que ele tá tendo nesse momento, mas alguns sentimentos estranhos também começam a aparecer. E vale mencionar que durante todo esse episódio de sexo que eles têm, foi um dos momentos onde eu senti que teve um envolvimento muito maior das duas partes de maneira muito objetiva. O Jae-kyun, ele beijou o Kim-dan de maneira bem intensa, sem parecer um problema aquilo, sabe? Eles pareciam estar muito mais envolvidos sentimentalmente, sem necessariamente levar isso ao pé da letra. O próprio Kim-dan estava muito mais reflexivo sobre a maneira como ele se sentia durante o sexo, e ele, em diversos momentos, buscou essa aproximação mais direta com o corpo do Jae-kyun. Então foi um momento em que os dois fizeram um sexo muito intenso e que o Kim-dan se tornou muito mais reflexivo sobre tudo que ele sente em relação ao Jae-kyun. A gente sabe que esse momento onde o Kim-dan vai pensar mais abertamente sobre isso, ter algumas opiniões mais claras sobre como se sente em relação ao Jae-kyun e tudo mais, devem estar se aproximando, porque a gente já tá no capítulo 28, né? E normalmente é nessa média que os capítulos começam a entrar em reta final, as temporadas pelo menos, porque eu duvido que Jinx não tenha outra temporada, então começa a entrar em reta final e a gente começa a ter essas perspectivas dos personagens. Então eu tô curioso pra ver como a autora vai desenvolver isso agora. Ela já deu uma certa abertura pra gente nesses capítulos, nesses últimos capítulos, então eu tô curioso e ansioso pra ver isso acontecer. Deixa aí nos comentários as suas expectativas pros próximos capítulos, o que você achou desse último capítulo, gostou, não gostou, o que você concorda ou discorda de mim e suas opiniões, pra gente poder continuar conversando. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!